acaba sendo um grande de um herói, né? São 7 horas e 24 minutos, mas atenção, é sempre assim, repara bem. Começo do ano é para nossas famílias sinônimo de aumento de gastos, os custos se elevam. São impostos, agora haja impostos no país, hein? Que é uma coisa que, olha, eu parei esses dias para pensar sobre impostos, para pesquisar. Que coisa mais absurda. Se esses impostos se revertessem em benefícios para a população, esse seria um verdadeiro paraíso no nosso país, seria maravilhoso. Por quê? A coisa é muito séria, né? Os impostos são uma verdadeira vergonha nacional. Mas aí tem material escolar, tem alimentação, contribuindo para elevar o orçamento das famílias. E é exatamente para falar sobre esses assuntos, aliás, imposto tem relação com isso, obviamente. Eu converso a partir de agora com o nosso parceiro, nosso amigo economista do DIEESE, o Luiz Moura, porque os impostos têm relação direta também com o preço da cesta básica. E, aliás, me parece criada pelo Getúlio Vargas, que figura o Getúlio, hein, Luiz? Getúlio Vargas, 1938, exatamente para atender às necessidades, às prioridades do trabalhador médio brasileiro. Luiz Moura, que prazer reencontrá-lo. Como é que vai? Tudo bem? Prazer é meu, Sérgio. É bom colocar isso na história, né? Uma perspectiva histórica. O Getúlio Vargas, que figura fascinante da nossa história, foi em 1938, exatamente a instalação, o início da cesta básica, Luiz? Sim, o Getúlio Vargas criou o Decreto-Lei 399 de 38. Na época, até o ministro do Trabalho era o Lindolfo Collor, o pai de Collor de Mello. Uhum. Que foi o primeiro ministro a assinar esse decreto. Collor de Mello, Luiz? Com esse decreto, ele criou as Comissões Nacionais de Salário Mínimo, que aí definia quais seriam os produtos que um trabalhador de salário mínimo deveria adquirir ao longo do mês para manter ele e sua família. O problema todo seja que, desde a criação, o decreto foi criado em 38, mas só passou a vigorar em 1940. Uhum. Desde a criação do salário mínimo, ele nunca foi cumprido de acordo com o que estabelecia... Com a determinação. Você vê que coisa impressionante. Por isso que é bom a gente entender também a questão histórica. Como começou e como foi, como eu já disse, evoluindo ou involuindo, regrediu. Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos cerca de 35 tipos de salário mínimo ao longo da década de 40. Uhum. Os salários mínimos eram regionais. Sim. Sergipe tinha um, São Paulo tinha outro, o interior de São Paulo tinha outro, porque era de acordo com o custo da alimentação de cada região. Você tem uma ideia, a cesta básica aqui do Nordeste, ela possui 12 produtos. Já do Sul e Sudeste do país, são 13 produtos, porque lá eles incluem a batata inglesa como um item da alimentação dele. Na época que se criou o salário mínimo aqui, não havia essa alimentação aqui no Nordeste. Nós temos a farinha, né? Uhum. Nós tínhamos a banha de porco. Banha de porco? Eu peguei banha de porco. Pois é, foi subir. Inclusive, eu uso atualmente muito banha de porco no lugar do óleo de soja. Dizem que é até muito mais saudável do que o próprio óleo de soja. Então, você substituiu a banha de porco pelo óleo de soja, tínhamos a manteiga, enfim, tem lá os 12 produtos da cesta básica aqui de Aracaju. Antes de irmos até os números, interessantemente também, eu citei aqui os impostos, alguns estados criaram isenções para determinados produtos que compõem a cesta básica e aí há uma diminuição natural do preço, Luiz? No primeiro momento, sim, o estado de Sergipe criou essa isenção aqui no nosso estado. Uhum. Você tem no primeiro momento uma queda do preço, mas depois isso se perde ao longo do tempo, porque o próprio empresário ele acaba recuperando sua margem de lucro de alguns produtos. Nós tivemos esse mês um caso muito interessante, que foi o caso da carne. A carne? A carne teve um aumento significativo no mês de novembro, e dezembro começou a arrefecer agora em janeiro. Uhum. Por quê? Porque os açougues, supermercados perceberam que não tinha condições de praticar um preço de R$39, R$40 na carne de primeira, fizeram muito estoque e hoje você já encontra a carne com R$25, R$26. Por quê? Porque os consumidores não tiveram condições de comprar a carne naquele preço. Você vê como uma atitude muda uma situação. Sem dúvida alguma. Você teve algum tipo de especulação na carne nesses 2 meses.
disseram que era a questão da China, enfim, mas nós só exportamos 20% da nossa carne. Quem consome a carne é o brasileiro, 80% da nossa carne é o brasileiro. Então, o brasileiro não teve condições de pagar. Agora, nós temos o caso do feijão. O feijão, nesse mês de dezembro, teve um aumento nas diversas capitais que nós pesquisamos, cerca de 60% de aumento do preço do feijão. Eu estava vendo aqui os números, né? Impressionante, isso chama muito a atenção. O feijão, então, foi um dos vilões. Sem dúvida. Nós saímos aí de um preço que o normal dele é R$ 3,50 a R$ 4,00 e hoje você encontra o feijão a R$ 6,00, R$ 6,50. O principal produtor de feijão do país é o Paraná. Nós temos 3 safras de feijão no Brasil. A primeira, que é plantada em novembro e dezembro e colhida em fevereiro, que é a maior delas. Então, provavelmente, os preços irão cair a partir de fevereiro, porque entra a primeira safra do feijão, uma segunda safra no meio do ano e uma terceira no final do ano. O Paraná, que é o grande produtor, teve uma quebra de safra dessa terceira safra de 20%. Sergipe tinha um grande produtor de feijão que era o Poço Verde. Só que hoje a produção de feijão no estado está sendo desestimulada. O estímulo maior está sendo na produção de milho. Nós tivemos uma safra muito boa de milho no estado de Sergipe. Citamos aí os mocinhos que são, aliás, os vilões que são a carne e o feijão, e agora os mocinhos, me parece, o café em pó caiu bastante? É isso, nós tivemos a queda do café em pó. No caso do almoço do brasileiro, que é o feijão, carne, arroz e farinha, no nosso almoço aqui do Nordeste, o arroz teve queda de preço, a farinha, os preços estão estabilizados, então o almoço está mais caro, né? Mas o café da manhã está mais barato. Tomate também, né? Houve uma queda significativa. Porque são produtos agrícolas de ciclo pequeno, entendeu? Então toda vez que tem aumento é por conta de algum problema de abastecimento. Uma safra ruim, o preço se eleva, mas o consumidor, se ele for esperto, ele refuga do consumo e você normaliza o consumo na safra seguinte e aí você tem uns preços menores. O tomate deveria ser vendido aqui normalmente, sem ter problema de abastecimento, R$ 1,00, R$ 1,50, R$ 2,00 no máximo. Nós tivemos o ano passado uma situação que o tomate chegou a custar R$ 8,00 o quilo. Então, bem elevado, né? Valia ouro o preço do tomate. E para a gente fechar, Luiz, a importância da cesta básica como referência no nosso cenário econômico. Isso, nós fazemos essa pesquisa justamente para mostrar que aquele salário mínimo de Getúlio Vargas nunca foi cumprido. E hoje ele foi substituído pelo artigo 7º, inciso 4º da nossa Constituição, que diz lá que o salário mínimo deve atender à necessidade básica do trabalhador e sua família com 7 itens. Um deles é a alimentação. E a alimentação, nós tivemos aí uma cesta básica, que é a menor do país aqui em Aracaju, mas mesmo assim não dá para atender o trabalhador e sua família, porque esse valor nós temos que multiplicar por 3, considera aí uma família padrão, o casal e 2 filhos, sendo que os 2 filhos consomem por um adulto. Então seria algo próximo aí de R$ 1.000 só para a alimentação. Só para a alimentação, mas de um modo geral, qual seria hoje o salário mínimo ideal para o trabalhador? O salário mínimo constitucional, que alguns chamam de salário mínimo do Diese, que não é, é o da Constituição, deveria ser 4,3 vezes esse valor de R$ 982. R$ 4.300. Próximo de 4.000 e alguma coisa. É isso. Seria o valor do salário mínimo que daria uma vida digna. Se você olhar uma pessoa que tem renda familiar, o marido e a esposa, de R$ 4.000, tem uma vida decente. Sim, não mora improvisado, exatamente. Não tem gasto de energia, de água, não mora em moradias subhumanas, tem uma vida digna, sem muito luxo, mas consegue manter os filhos. Os filhos não estão sendo assalariados, vendendo quinquilharias em sinais de trânsito. Então a família daria para sobreviver com essa remuneração. Será tema de uma próxima entrevista, uma vergonha nacional chamada salário mínimo. Luiz Moura, meu prezado, muito obrigado pela presença, pela contribuição de sempre. Tranquilo. Muito bom dia.